Eita, nós! Em Rio Real, 7 horas e 12 minutos. Muito bom dia, homem, mulher do campo. Você aí que está nos ouvindo do outro lado, viu? Muito obrigado. E mais uma semana nós estamos aqui para falar do agro, para falar do homem e da mulher do campo. Você que está me ouvindo aí, que infelizmente nós estamos passando por esse momento tão difícil na citricultura, mas não podemos parar, viu? Tome o seu café, aumente o volume do seu rádio, porque nós estamos agora através da Natubio Fertilizantes e da Ômega Nutri com o programa Hora do Agro. Hoje, em um dia super especial, estamos recebendo aqui o nosso amigo Rafael Bandarra, mais uma vez para nós estarmos falando sobre, as coisas do campo. Hoje nós vamos falar sobre nutrição foliar em citros, quando e por que utilizar. Rafael Bandarra com a família. Hoje ele está mais feliz, né, Rafael? Bom dia agora, seja bem-vindo, oficialmente a Rio Real, morando agora na nossa cidade. Como é que você está, Rafael? Bom dia. Bom dia, Robson. Bom dia a todos os ouvintes. Agora eu sou realense, né? É assim que se fala, né? Ou é Rio Realense? Rio Realense e Realense, Rio pode ser os Realense, dois. certo? Voltando, né? Para mais próximo agora da minha terra natal, junto com minha família, para a gente poder ajudar no que a gente puder nessa crise da citricultura, né? E hoje o tema é muito importante. Vamos falar de nutrição foliar em citros, né? Um assunto que é muito comum no dia a dia do produtor rural, né? Então a gente vai tirar algumas dúvidas, desvendar alguns mitos e falar realmente como e o porquê utilizar da melhor forma possível. Coisa boa. Lembrando que nós estamos aqui hoje com a nossa querida Ellen, que é a nossa digital também, lá faz parte do digital da Ômega Nutri, e Ravi, que vai estar me ajudando agora na filmagem, né, Ravi? Tamo junto aí para a gente aprender junto, viu? Vamos informar você no social media para você já começar a ganhar o dinheiro. Essa foi uma semana, Rafael, que nós tivemos aí alguns volumes de chuva, né? Infelizmente, o preço da laranja continua o mesmo, né? Tivemos algumas novidades aqui da nossa região, desse cinturão agrícola, onde pessoas, também prefeitos da região, foram até Brasília, né, conversar com a ministra e o ministro da Agricultura, junto com o prefeito Jean da Laranja, vice Binho Ramon, teve ali também Riva, da Cop Citrus, estiveram em Brasília para tentar algumas medidas também, incluir os produtores de Rio Real dentro da MP 1376, né, que é uma aí que trata de renegociação de dívidas, né, até mesmo uma nova forma dos agricultores poderem estar renovando, né, o seu crédito para poder continuar trabalhando. E a gente vê, Rafael, que infelizmente, né, apesar de nós termos anos abençoados, pessoas investiram na citricultura, cresceram, mas o preço da laranja, né, Rafael, infelizmente continua da mesma forma. Tá complicada a situação, né, Rafael? Tá complicadíssima, Robson. É o que eu sempre falo no campo, no dia a dia no campo com os colegas, que quem está pagando essa conta sozinho é o produtor e não foi ele sozinho que colocou a citricultura nessa crise, né? Então é injusto ele pagar sozinho essa conta. Então as instituições públicas têm que realmente intervir para poder salvar os produtores e não somente com renegociação de crédito, mas tem outras políticas a serem feitas também para poder ajudar o citricultor, né? Principalmente aqui do Nordeste. Então, isso aí é essencial, tem que tomar medidas urgentes para a gente poder sair dessa crise, eu acho que é uma das piores crises da citricultura, né? Infelizmente. Sem precedência, viu? Eu acredito, assim, do tempo que eu me conheço por gente, eu estou vendo que é a pior crise que nós já tivemos de todos os tempos. Assim, porque eu estava falando ontem, a gente já vai entrar no tema, viu, gente? Eu estava ontem no comércio de Rio Real, até um vídeo que circulou em toda a Bahia. A gente fez um vídeo aí, um site, Bahia Agricultura, repostou e viralizou que o comércio está parado. Porque quem move tudo aqui em Rio Real, a maioria, vou botar aqui 90%. 90% aí de Rio Real. É a citricultura, é o agro. E ontem as lojas vazias, viu, Rafael? Parecia um dia, um feriado. Ninguém compra, todo mundo reclamando, pessoas demitindo, revendas também demitindo, diminuindo o seu quadro, porque, infelizmente, se a citricultura não funciona, as pessoas não estão trabalhando, os próprios catadores de laranja, os próprios aí batedores de caçoar, como a gente conhece, e aí o comércio para, meu irmão. E vamos esperar em Cristo Jesus
que venha a estar melhorando em breve, porque a situação é complicada. Mas vamos crer, como disse Fabrício, vamos crer que tudo dará certo. Olha, gente, lembrando para vocês, viu, que a Ômega Nutri está com queima total de estoque em defensivos, viu? Da Natubio Fertilizantes. Passa lá para você ver condições de pagamento que você vai, assim, dizer assim, é mesmo, é verdade. Pode passar lá que nós estamos com queima total de defensivos na Ômega Nutri. Ainda dá tempo. Hoje funcionamos até o meio-dia, né? Tem 1 hora, né, Ellen? Tem 1 hora hoje funcionando. Dá uma passadinha lá para você conferir. Até meio-dia, né? Retificando aqui até meio-dia. Vamos lá, Rafael, vamos falar sobre nutrição foliar em citros, quando e por que utilizar. Para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, de forma simples, o que é a nutrição foliar e em que ela se diferencia da adubação feita no solo? Fala para a gente aí. Pronto, Robson. Vamos começar do fim para a gente depois voltar para a nutrição foliar. O que se ela diferencia da adubação do solo, né? A adubação do solo é a principal adubação que o produtor rural deve fazer. É ali onde ele vai dar toda a base da nutrição da planta, né? A gente gosta de falar o feijão com arroz, é quem vai sustentar a planta. Porque a boca da planta, né, como a gente fala de forma popular, a boca da planta são as raízes. Então, a nutrição, a principal nutrição, ela tem que ser via solo, né? A gente fala ali dos macros elementos, que é nitrogênio, fósforo, potássio, magnésio, cálcio, enxofre. Eles têm que estar sendo feitos via solo. E a nutrição foliar, ela tem que, né, que a gente faz via foliar, são pequenas doses de alguns elementos que são, vamos dizer assim, estrategicamente melhor ser aplicado via foliar, né? Por exemplo, a gente tem muita reação química no solo. Uhum. Então, tem muitos nutrientes que ali vão ficar retidos porque não fez uma correção, né? Ou porque choveu demais, eles vão ser lixiviados, que é praticamente, né, no ditado popular, ele vai ser lavado do solo e vai ter aquela indisponibilidade daquele nutriente. E aí você consegue fazer uma adubação foliar, que é como se fosse uma injeção na veia, você consegue repor rapidamente esses nutrientes que estão faltando via folha, e a planta responde de forma muito rápida, né? Então a gente vai colocar principalmente os microelementos ali, né? Principalmente os metálicos, que a gente vem falando muito, que é manganês, zinco, boro, cobre, ferro, né? São esses nutrientes que a gente vem aplicando via foliar. E recentemente a gente está, né, como a citricultura veio evoluindo ao longo do tempo, né? A gente teve, fora esse ano, os últimos anos, os anos foram bons para o citricultor, então permitiu-se que tivesse mais investimento em novas tecnologias, com nutrição foliar e com bioestimulação. Aí acabou entrando também na grade de pulverização outros elementos como cobalto, molibdênio, níquel, né, que já são os ajustes finos para a gente aumentar a produtividade. Então, a diferença é essa, né? Então, você vai fazer o feijão com arroz e a carne, que é ali o NPK, né, magnésio, cálcio e enxofre via solo, e depois você vai fazendo correções específicas em momentos específicos, sendo estratégicos via foliar com os microelementos, né? Com os micronutrientes. Então, hoje, pelo que você está me falando, a nutrição foliar, ela tem que sempre, né, estar junta, vamos dizer aqui, com a adubação normal, a adubação que nós fazemos, né, no chão. E aí também entra também nessa nutrição foliar também da Ômega Nutri, que a gente usa muito, os biológicos, também pode ser usado junto aí. O foliar também usa os biológicos também, Pode sim, pode nesse sim. caso? Pode. Aí a gente tem os biológicos uma função um pouco diferente, que é para a gente cuidar da saúde da Uhum. planta, que a gente vai pensando em praga e doenças, né? A nutrição foliar pensando na comida da Uma planta, a alimentação, usa alimentação. alimentação. É como vamos fazer assim: a gente coloca o arroz, o feijão e a carne no solo, que é o NPK, que é a adubação que o Uhum. produtor já costuma usar todo ano, 20-10-20, né? O 10-10-10, 18-18-18, né? Então, esse vai via solo. E aí o via foliar seria um suplemento que a gente toma, uma vitamina, né? Que a gente faz via foliar, que seriam os microelementos ali. Manganês, zinco, boro, cobre, ferro, cobalto, molibdênio está entrando mais agora. Muita tecnologia envolvida. Muito é. Me tira uma dúvida minha, que até plantei maracujá há um tempo, né? E a nutrição foliar ajuda também em longos períodos de seca, vamos dizer assim, no desenvolvimento da planta ou não é mito? Não,
Ajuda, com certeza, Robson. A manter a Ajuda folha muito. verde, produzir mais. Como eu sempre gosto de fazer comparativos com o ser humano, porque fica mais fácil do produtor rural entender, né? E o programa ele é voltado ao produtor rural. Então, é que nem a gente. Se a gente está bem alimentado, se a gente está bem Uhum. nutrido, a gente fica mais resistente a qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de estresse que a gente venha passar. Se a gente faz uma boa correção de solo, a gente faz uma boa adubação, a gente prepara a planta para um período de estiagem, que a gente já sabe historicamente quando é que chega aqui, a partir de setembro até dezembro. Então a gente fez toda a adubação no período da chuva, fez a nutrição foliar com os micronutrientes. Aí a gente tem hoje também as tecnologias de bioestimulação com extrato de algas, né? Você preparou a planta para o período de estiagem e também tem uns biológicos que hoje que a Embrapa descobriu e que a gente tem no portfólio da Natubio, que ajuda a planta a conviver com a seca, ela passa para o período de estiagem muito melhor. Justamente, assim, por que eu estou falando isso? Porque eu passei por um pomar de maracujá e mesmo durante a seca aquela folha está verde, bonita. Até mesmo a folha do próprio milho, né? E aí eu digo, rapaz, eu perguntando ao produtor, ele sabe, rapaz, isso aí a gente faz a nutrição foliar, que ajuda nesse período de seca, porque assim, nem todos, está crescendo bastante a questão da irrigação, mas nem todas as culturas se conseguem irrigar. E aí é uma das opções, e aí a Ômega Nutri, através da Natubio Fertilizantes, oferece para eles aí a questão da nutrição foliar, que pelo que você está enfatizando, é muito, muito importante para quem quer produzir e ter uma planta forte, mesmo passando por esse período aí de veranico, que nós tivemos um veranico, né, em pleno junho, julho aí, a planta consegue conviver mesmo com aquele veranico bem, tendo a nutrição foliar, né, Com rapaz? certeza, Robson. Convive muito melhor. Agora, sim, tudo tem um limite, né? Uhum. O principal elemento para qualquer ser vivo no planeta Terra é a água. Então, se esse período se estender demais e a planta chegar no que a gente chama de ponto de murcha permanente, que é um ponto que não tem mais reversão, ela morre de sede. E aí não tem nada a se fazer a não ser entrar com água, uma irrigação Uhum. ou rezar a Deus, né? Como as nossas regiões são sequeiras, para que venha chuva. Mas se tiver uma estiagem com um curto período de prazo e que essa planta, né, se ela for preparada, ela aguenta muito mais do que uma planta que não foi nutrida, que não foi preparada, não teve uma nutrição foliar bem feita, não usou um bioestimulante, não fez uma nutrição, uma correção de solo. Com certeza, a gente vai ter um período mais alongado para essa planta que foi feita de forma correta do que a uma que não foi. Basicamente, Rafael, nutrição foliar pode ser usada em todas as culturas ou em culturas específicas? Robson, a gente tem culturas que são mais responsivas a outras para nutrição foliar, mas ela pode ser usada em todas as culturas. Pode ser usada na pastagem, pode ser usada nos citros. Aqui é uma região que se planta também muito Uhum. maracujá. O pessoal Verdade. agora está entrando no mamão também como fonte alternativa. Aqui próximo a gente tem uma região que planta melancia, uma região de sequeiro, de irrigado, Até o perdão. café está sendo introduzido aqui na região de Itapicuru, né? O café Nova Itapicuru agora está sendo chamado. O café também ele é responsivo à nutrição foliar, o cacau ali no sul da Bahia, né? Eu vim lá de Petrolina, manga, uva, goiaba, todas as culturas elas são responsivas. Agora, como entra no tema que a gente está falando, quando e por que utilizar? Então tem um momento certo, né? A planta tem que estar preparada, a gente tem que fazer a aplicação no momento certo, né? Observar como é que está respondendo a planta em relação aos estômatos, os horários de aplicação influem demais na eficiência da sua aplicação, as fontes desses nutrientes, que existem diversas fontes, sulfato, nitrato, óxido, carbonato, isso influencia, e os complexantes que vão dentro dele para poder ajudar a planta a absorver, né? Aí tem diversos complexantes orgânicos, ácidos fúvicos, extrato de algas, tem os sintéticos, que são os quelatos. Aí são as tecnologias, aí que vai determinar é preço e eficiência, né? Então, tudo isso aí influencia na eficiência de sua pulverização. Muito bem, para vocês que estão nos ouvindo, nós estamos com o programa A Hora do Agro, hoje com o engenheiro agrônomo, ou agrônomo, na verdade, Rafael Bandarra, da Ômega Nutri, junto com a gente, tirando as suas dúvidas. Mandar um abraço aqui super especial para nossa amiga aí, dona Licinha, do Povoado City, que disse que hoje estaria ouvindo, Gisele, lá no Povoado Massaranduba, seu Zé Branco e dona Gildete Lopes, no Povoado Tanque do Marques, a Guinovan. Manda um abraço para Domingos Cardoso e todos vocês, homens e mulheres do campo. Joca aí no Caldeirão do Trecho, viu? Hoje tem aquela buchada, viu? No Caldeirão do Trecho. Se vocês estiverem por aqui, meio-dia, vamos lá no Caldeirão do Trecho comer uma buchada, com certeza. Um abraço, Joca, para você, para toda a família aí
que sempre está nos ouvindo. Agora, hoje, Rafael, por que a nutrição foliar ganhou tanta importância na citricultura brasileira nesses últimos anos, que a gente ouve muito falar na questão da nutrição foliar? O Robson, não só na citricultura, como em outras culturas também que a gente vem crescendo. O que acontece é que o Brasil ele vem, ao longo do tempo, se afirmando como a fazenda do planeta Terra, a fazenda do mundo. Né? Para a gente ter uma noção, a gente tem países tão grandes territorialmente como o Brasil, mas a China ela já usa 80% de sua terra agricultável. O Brasil só usa 22% de sua É terra mesmo. agricultável. Ou seja, o mundo que a gente já é a potência. Somos o maior produtor de cítricos do planeta Terra. E a gente usa 20% de nossa terra agricultável. Muito pouco, né? E a maior parte é soja e cana. Né? Frutas está muito abaixo. E mesmo assim a gente consegue ser o maior produtor de banana, de citros. Né? Estamos no top 5 de várias outras, maracujá, melancia. Então a gente tem um potencial gigante. Em contrapartida, o Brasil ele vem se aperfeiçoando tecnicamente, se tecnificando mais, porque a agricultura é bastante rentável, né? E a gente teve bons anos para os produtores. Então, a gente foi... a Embrapa também tem um papel importante, né? Que é uma empresa brasileira, nacional, que produz muito conhecimento, produz muita variedade nova e produz muita tecnologia, né? Então, tecnologia de bioinsumo, uma das maiores experiências de biológico no planeta Terra, no Brasil, através da Embrapa, que é a inoculação na soja, né? De bradyrhizóbio para fixação de nitrogênio. E também a gente vem aperfeiçoando as tecnologias com os estudos para absorção via foliar, que era o mito, né? E hoje a gente sabe que a planta absorve, sim, nutrientes via folha, né? A gente tem que saber aplicar na dosagem correta, no momento correto, né? E escolher a melhor época do ano para fazer as pulverizações. E como a laranja ela vem crescendo, tanto no estado de São Paulo, quanto aqui na região do Nordeste, os produtores eles vêm se tecnificando. Você vê que hoje é uma região que tem muitos consultores, então são áreas que têm engenheiros agrônomos que trazem tecnologia para esses pomares, trazendo novidades. E hoje o mundo é globalizado. A gente chega em Rio Real, tem empresas aqui do mundo todo, né, com suas marcas atuando aqui no Brasil, trazendo tecnologia desenvolvida na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, e eles vão trazendo novidades. Então, o mundo se globalizou, o Brasil está se aperfeiçoando na parte da agronomia, está sendo uma das vanguardas, né? Então, é natural que isso viesse chegar para a citricultura brasileira, porque é uma cultura rentável, a gente exporta muito suco, então tem um valor agregado grande, alimenta muito bem a cadeia produtiva, e como você falou mais cedo, eu vi até seu vídeo hoje de manhã, antes de entrar aqui na rádio, do impacto da crise da citricultura no comércio local, né? Mas também teve um impacto positivo há uns 2 anos atrás, né? Verdade. Então a gente sabe que quando a citricultura ou a agricultura da região vai bem, todo o comércio local é uma cadeia, né? Verdade, Toda se justamente. alimenta dela. E Rio Real, se a gente for colocar na ponta, né, do lápis e analisar, é o município que tem maior área plantada de laranja do Brasil. E o Brasil é o maior produtor de laranja do mundo. Então a gente está aqui, apesar de São Paulo, né, representar 80% da produção de laranja, a gente está no município que representa a maior área de plantada de laranja do Brasil. Então, extremamente importante essa E cultura. vai crescer, porque assim, eu sou um entusiasta, gosto muito do agro, e estou todo dia, até o Mato Grosso agora também, plantando laranja, outras regiões que nunca plantaram laranja, depois daquele estímulo de 24, né, 23, 24, começaram também a produzir laranja. Então, imagine a potência, assim, eu não conhecia esses números que você trouxe aqui, que o Brasil usa apenas 20 e poucos por cento, né, da sua área que seria plantável, e enquanto a China utiliza 80%, imagine, né? E eu acredito, viu, Rafael, que o futuro vai estar no agro, né? Que o Brasil vai aumentar essa questão do plantio, porque a população mundial está consumindo mais frutas, uma questão também da vida saudável, consumindo mais verduras, e aí o agro vai ter que crescer muito mais. Quero aproveitar que está mandando um abraço para você, Antônio Rui, nosso amigo aqui também de Rio Real, que tem propriedade em Itapicuru. Antônio Rui Rocha, mandando um abraço para você. Aproveitar aqui, gente, pedir desculpa, infelizmente a gente não tem como mandar abraço para todo mundo, algumas pessoas mandando mensagem aqui, mas aproveitar também, mandar um abraço para seu Toninho, aí no povoado Tanque do Marques, nosso amigo velho também, a turma aí também da Sucupira, Aguinaldo, Tatiele nos ouvindo, Adriano Nascimento nos ouvindo,
E assim, nós ficamos felizes quando a gente chega na rua e as pessoas dizem, ó, esse programa veio para ficar, viu? E muito obrigado mesmo. E pouco a pouco a gente vai mandando um abraço para vocês aí. Quer ainda complementar, Rafael? Eu acabei lhe interrompendo, complementar a sua resposta. Não, dá um abraço aí para Antônio de Rui, é um cliente nosso lá da Ômega Nutri, citricultor da região. Obrigado, meu amigo, por estar ouvindo a gente aqui na rádio. Mas é mais ou menos isso mesmo, Robson. A citricultura, eu estava até conversando com um amigo consultor ontem, e ele falou que nós seremos o principal produtor de citros do Brasil, aqui o Nordeste, porque o São Paulo está com uma crise tremenda lá na ponta do Green, que é uma doença que, graças a Deus, não vai chegar para nossa região e que está desvastando os pomares citrícolas, e o preço não está ajudando. Então, eu tive até recentemente em São Paulo com o Fabrício, a gente viu o mundo que tem lá de cana-de-açúcar, né? Assim, é absurdo o tamanho da cana, e ela está ganhando todo o espaço da citricultura lá, né? O pessoal está arrendando as terras, arrancando laranja para plantar cana, né? Infelizmente, mas está acontecendo. E o Green chegou em Minas, que é uma área também produtiva. Rio Grande do Sul, Paraná é muito pequenininho, os pomares de citros que tem lá. E ele falou sobre Mato Grosso. Qual é a principal dificuldade de Mato Grosso? Pessoas. Não são estados populosos, né? Já tem grandes áreas lá de grãos. Mão de obra está sendo escassa, muito escassa em nossas regiões, que já tem um certo nível de população, né? São cidades pequenas, mas bastante populosas e tudo próxima. E Mato Grosso não, é um estado à parte, né? Extremamente grande, cidades afastadas, pouco populosas e não tem mão de obra suficiente. O grão é altamente mecanizável, né? Você consegue colocar lá um trator, pulverizar lá 1.000, 2.000 hectares, 2, 3 pessoas. E nos sítios não, as frutas ela é altamente exigente de mão de obra para colher, né? Para fazer todos os estados culturais que uma citricultura exige. Então, vai sobrar para a gente, como sempre, a missão de continuar produzindo laranja de qualidade. E justamente isso. Inclusive, né, há muito tempo que, como você falou, tem pessoas que saem de Rio Real para ir colher laranja em Minas Gerais e em São Paulo. Eu mesmo conheço, assim, nessas anti-safras, as pessoas vão para lá, assim como também vão para aqui, Espírito Santo. Vários amigos meus também, e ganham dinheiro, viu? É uma lavoura lá, claro que não dura o ano todo, mas que gera um bom dinheiro para quem vai colher café, colher laranja. Empresas, né? Lá trabalho diferente daqui da nossa Bahia, e eu vou ter de passar aqui, porque senão a gente não acaba o programa hoje, mas infelizmente nossa Bahia, a falta de organização, tanto muitas das vezes dos citricultores, como a gente viu aí agora, que estão se organizando, como também por parte dos catadores de laranja. Você vê que aqui ninguém tem uma empresa que, poucas empresas que assinam a carteira, né, de catadores de laranja e outras culturas também. E aí, quando vem que não tem a safra, acaba gerando muito problema. Por exemplo, agora, meu amigo, agora já imaginou se tivesse uma cooperativa dos catadores de laranja, né? Poderia ter ali uma verba, como tem o Mão Amiga em Sergipe, para quem é ribeirinho, quem é pescador. Mas é assunto para outro programa. Ô, Rafael, em quais situações a adubação pelo solo não é suficiente, sendo necessário recorrer aí à via foliar? Robson, quando eu cheguei aqui na região, eu percebi que existe vamos dizer, uma falta de uma prática que é muito importante e que ela é limitante também. Por exemplo, aqui a gente tem na nossa região solos praticamente ácidos. E para você fazer essa correção de solo, é necessário fazer uma análise de solo, certo? Para a gente determinar o teor do alumínio e do pH. A partir daí, a gente fazer uma conta e colocar calcário ou gesso para fazer a correção desse solo. Por quê? Porque se você coloca um fertilizante no solo com seu pH ácido demais, fica muito alumínio, que é tóxico para a planta livre no solo. Você fez uma adubação, essa adubação fica toda retida porque o alumínio prende e a planta não consegue comer esse alimento. Então é necessário fazer uma correção. Mas se você coloca calcário demais, esse pH sobe também muito e também é maléfico. E os microelementos, os micronutrientes ficam indisponíveis para a planta comer. Então o pessoal aqui coloca muito calcário sem fazer análise de solo, que eu acho que é determinante. Você tem que fazer uma análise de No solo. olhômetro, No né? olhômetro é complicado, porque o excesso, né, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Se você coloca demais, você eleva esse pH e indisponibiliza os micronutrientes. Então, uma das formas que a nutrição foliar vai dar resultado são solos onde a gente joga muito calcário, gesso, sem fazer
da forma devidamente correta, né, com análise, com critério, você acaba indisponibilizando, aí você vê muito croteamento nas roças. O que é croteamento? É uma forma popular de se falar daquele amarelecimento nas folhas, né? A gente vê folhas geralmente com aspecto de lanceoladas, ficam finas, os lançamentos novos ficam finos e amarelos, né? Então, isso daí é sintoma visual de deficiência nutricional. Basicamente, zinco e manganês, que é o que tem na nossa região aqui no tabuleiro costeiro, que é deficiente, né? Então, aquele croteamento se corrige com nutrição foliar, que a gente aplica na folha, que é zinco e manganês, e ela volta a ficar verde. Mas é um dos motivos. pH é descalibrado, né? Então, é vamos dizer, um dos fatores que determina a gente fazer uma correção via folha do que fazer via solo, né? E outros fatores também é correção no momento certo, pontual. Por exemplo, a planta vai fazer seu processo de florescimento, vai vir as folhas, as flores ali, e a gente precisa fazer com que essas flores se transformem em frutos. Uhum. E aí existe dois elementos que são muito importantes para um pegamento de flor, que é o cálcio e boro. Só que eles têm uma dinâmica dentro da planta, vamos dizer assim, um pouco complicada. O cálcio que a gente coloca no solo, ele é pouco translocável, ou seja, ele não consegue sair da raiz e subir para a flor de maneira simples, né? Tem que ter algumas condições específicas. Então, quando você aplica um calciboro via foliar, é muito mais rápido, né? E o cálcio, ele é muito importante porque ele faz parte da parede celular da planta. Vamos dizer que o cálcio é como se fosse um bloco e o boro é como se fosse cimento. Então, eles deixam as paredes mais rígidas e o boro atua na formação do tubo polínico, que é onde vai atuar ali, o tubo polínico vai se formar para a gente poder fazer o processo de polinização dessa flor. Essa flor polinizada se transforma em fruto. Então, eles atuam em processos vitais e a gente aplicando ele no momento da florada, a gente tem um nutriente correto no momento certo, no local correto. Então, a gente evita que ele não seja, por um motivo A ou B, translocado da raiz para a folha. É rápido. Então, são estratégias. Então, tudo isso, quando a gente vai fazer uma recomendação de pulverização foliar, a gente que vai para o campo, a gente olha, a gente leva em conta, né? Qual é o momento. Lançou um broto novo, então vê aquele fluxo vegetativo novo, é um momento da gente fazer uma nutrição foliar para colocar ali manganês, zinco, né, boro para botar na formação da folha. E o boro, na verdade, nesse momento que não seja flor, é melhor que ele seja feito até no solo, junto com herbicida ou na barra de herbicida, é melhor que seja feita a aplicação no solo, ele é melhor aproveitado. Mas o zinco, o manganês, o cobre, a gente consegue colocar ele via foliar. O magnésio também é muito importante, apesar de não ser um micro, ser um macroelemento, ele vai bem via foliar. Enfim, aí é caso a caso, né? A gente tem que ir na roça, por isso a importância da visita, por isso a importância de ter um bom profissional de campo para fazer as avaliações corretas e fazer uma recomendação. Hoje, mais do que nunca, tem que ser feita uma recomendação eficiente com custo baixo. Então, não adianta enfeitar muito. Hoje tem que ser o feijão com arroz. E hoje, nutrição foliar na região é um feijão com arroz também, porque já é básico e precisa ser feito. Tá aí, gente, olha, para chegar esse cuscuz aí na sua casa é um processo, meu amigo, olhe, é muita tecnologia envolvida. E você já sabe, aí você me pergunta, mas não tem dificuldade não, meu amigo. Vá lá na Ômega Nutri, que nós vamos levar a nossa equipe até a sua propriedade, fazer um estudo técnico, faz análise de solo, faz todo o trabalho e você vai ver que vai ficar tudo mais fácil. E aproveita, viu? Aproveita que está vindo chuva só, tem muitas pragas aí chegando, vai lá comprar os nossos herbicidas. Como eu falei no início do programa aqui, nós estamos com a super promoção queima de estoque total, viu, gente? Manda um abraço aí para Climero, mandando mensagem aqui para a gente também. Toda a turma ouvindo a gente no sacolão da Caixa d'Água. Muito obrigado aí a vocês, os amigos aí que estão aí na padaria lá, ó, fazendo pão, fazendo suquilos e ouvindo a gente, Edivaldo do Pão, obrigado, Rangel, uma turma toda ouvindo a gente fica feliz quando a gente recebe esse feedback de vocês, viu? E mandar um abraço, ele que não perde um só programa da gente, meu amigo Jorge Cabeleireiro, e o Jorge também, aqui do restaurante, que é conhecido como Jorge Nariz de Silveira. Ele manda chamar assim, tudo bem. Agora Rafael, para a gente, antes da gente ir para o intervalo, quais são os principais nutrientes usados na nutrição foliar dos citros, né, na nossa região?
Pronto, como eu até citei aqui já, mas a gente vai recapitular, Uhum. a gente, principalmente na região, por a gente estar na região de Tabuleiros Costeiros aqui, que é essa região do litoral que pega aqui de Sergipe, né, até o sul da Bahia, ela é altamente deficiente em manganês e zinco. Então, naturalmente, o citros ele é altamente exigente em manganês e zinco. Então, normalmente se faz manganês e zinco via foliar, tem um boro, né, como eu falei, a gente usa muito boro via foliar no momento de florada, mas quando não tem florado, o boro é melhor a gente aplicar ele isolado no solo, ele tem um melhor aproveitamento, né? A gente pode aplicar também cobre, é muito importante, ferro, como eu falei, também está usando muito agora cobalto, molibdênio e níquel, principalmente pensando em pegamento de fruto. E se usa muito também cálcio via folha e magnésio, que é um elemento que é um macroelemento que vinha sendo negligenciado e que nos últimos anos, em todas as culturas, ele está sendo muito utilizado via foliar. É justamente isso, e o cálcio, por que ele é tão citado quando se fala assim, qualidade de fruta? Qual é o papel dele? Vamos lá. A gente primeiro tem os citros, que isso aqui é importante Uhum. citar. Todas as culturas, vamos dizer assim, não todas, vamos dizer 95%, 96% das culturas, o principal elemento que a planta requer é nitrogênio. Vamos dizer, na maioria das culturas. Quando a gente vai para citros, isso inverte. Não é o nitrogênio, é o cálcio. Então a gente chama ela de uma planta calcítica, né? Ela é altamente exigente em cálcio. E como eu falei, o cálcio ele é o bloco. Ele é responsável pela formação da parede celular, da firmeza. E o fruto, quando ele está no processo de enchimento, que a gente precisa de outro elemento que é o potássio, precisa também de nitrogênio, para que o potássio ele atua levando a seiva para o fruto, translocando os açúcares para o fruto, para melhorar, ficar mais doce, né? E aí ele vai enchendo também com água e açúcares. Se você não tiver uma parede celular bem feita para aquele fruto ficar firme, rígido, não é que ele fique duro, ele fique firme e rígido, a gente vai ter uma fruta mole, né? Então o cálcio ele atua justamente nessa firmeza de fruto, que aí você vai conseguir colocar numa prateleira de um mercado e ela vai conseguir durar mais tempo para chegar na casa, né, do consumidor, aquele fruto mais rígido, bonito, né, que não fique molengo rápido e não apodreça. Então o cálcio ele age nessa formação. E hoje, com a crise da citricultura, as fábricas estão altamente exigentes. Então elas estão exigindo BRICS, que é o teor de açúcar, né? Aí eu fui na roça hoje essa semana com o Endel, que é o consultor de vendas lá da Omega Nutri. Ele comprou um equipamentozinho que é um medidor de BRICS. E a gente saiu medindo BRICS de alguns clientes. A gente chupando nas frutas, a Robson vai ficar até com água na Rapaz, boca. é. A gente Quer dizer que ó, tem um aparelho que mede o que BRICS, mede o vem a BRICS, ser o o medidor de BRICS, que é o teor de açúcar no teor de fruto. açúcar. Então, quanto mais doce, maior o BRICS. Isso. A fábrica está exigindo 14 hoje para pegar sua fruta. E a gente foi na roça ali, Robson, vou lhe dizer, a gente chupou uma tangerina Hum. que era doce que nem mel, doce, doce, Rapaz, você já doce. viu a variedade, entrando nesse assunto agora, é BRICS que chama, né? BRICS. A gente teve lá com o Fabrício, lá na fazenda de nosso amigo Alfredo Góes. E tem uma variedade de laranja mel, que a Embrapa desenvolveu, e tem lá um pomar. Cara, que laranja é Derrete aquela, na hein, velho? boca, né? Que laranja é Essa eu não aquela? chupei ainda não. Cara, é top, sim, mas pode ir lá que eu estou me entusiasmo e acabo falando também. Não, tranquila. Aí a gente está aqui para conversar mesmo. Essa tangerina, que o pessoal planta muito aqui, a Pocan, a W Bucorte, essa é a Belmonte. É uma variedade também que está sendo introduzida nova aqui. É uma variedade que eu fiquei apaixonado por ela, porque ela é grande, ela chega na cor naquela cor laranja, muito Linda, fácil, né? linda, que é o que os compradores exigem, querem. E apesar de ela ser grande, ela é muito doce. Então a gente chupou a tangerina e a gente ficou assim apaixonado. Eu e o Wendel ficou, rapaz, que laranja deliciosa, muito doce. Vamos medir o teor de BRICS aqui. Ele foi lá no carro, pegou o equipamento. Quando a gente mediu, deu 12,5. Então, Qual é assim, o máximo e o mínimo, assim, mais ou o menos? máximo é muito, vai para cima de 30. E o mínimo, assim, passou abaixo de 10 já não está mais tão Uhum. saborosa. E a fábrica, assim, está exigindo 14, certo? Está exigindo 14. E a gente chupou uma laranja, que geralmente é uma tangerina que geralmente é mais doce, e bateu 12,5. Então, para você chegar no 14 é muito complicado. Exige um conhecimento nutricional e fisiológico da planta grande. Então, o que é que vai fazer com que essa planta chegue aos 14? É a nutrição balanceada, Rapaz, é entendeu? brincadeira uma coisa É a dessa. nutrição balanceada. E aí, recentemente, Fabrício trouxe um grande
um grande consultor, um cara extremamente renomado, que é Luiz Demstein, foi até para as regiões irrigadas e abriu nossos olhos para outras culturas, né? E aí ele trouxe uma informação que é extremamente importante, o cara com mestrado, doutorado, pós-doutorado em Israel, em nutrição, enfim, é um cara extremamente conceituado. Ele trouxe a informação que no pré-amadurecimento, e a gente quando chega na parte de enchimento de fruta, que todo mundo já gosta de usar potássio, porque vai ajudar a encher o fruto. Ele falou, não, quando chegar no pré-amadurecimento é importante ter fósforo, porque fósforo dá energia, vai quebrar os açúcares e fica mais doce. Então é um detalhezinho, você vê que é um detalhezinho Rapaz, que assim, faz a diferença, eu né? fico viajando, assim, eu esses dias, foi, que dia que a gente foi lá em Alexandre, Ellen? Foi quinta, né? Quinta-feira. Eu provei, né? Eu já conhecia a fruta, não sei se você conhece a sapota. Já. Conhece a sapota? Uhum. Cara, eu nunca vi uma fruta para ter, assim, um gosto igual a sapota. Eu até hoje vou procurar daqui a pouco, ver se o amigo tá ali, para comprar. É impressionante, é Brix, né, que você fala, que eu até Brix. estava conversando aqui com o nosso amigo, falando aqui sobre o Michel, né, com o Michel, que até vocês foram lá com o Michel, um grande amigo, um abraço para Michel, para Mirinho, para a mãe dele, Dona Joyce também, e ele falando que as empresas, isso que você estava dizendo, né, que, por exemplo, na Sono ali, em Nova Açores, para vender a laranja, vai lá e tem que colocar com material para ver. Ou seja, meu amigo, se não se profissionalizar, aquilo que Michel falou, que toda fazenda tem que se tornar uma empresa, e o próprio também, Alexandre Góes também falou a mesma coisa para a gente. Se toda fazenda não se tornar empresa, não vai vender não, porque os consumidores, Rafael, estão se tornando mais exigentes. Por exemplo, esse dia meu, eu peguei uma laranja, a laranja não prestava. Aí recebi uma laranja de um agricultor familiar. Né? Um agricultor familiar, um abraço para seu Carmelito, lá do Povoado Sítio, ele mandou uma laranja de umbigo. Rapaz, e aí nós sabemos que eles não usam tanta tecnologia como esses grandes produtores. Mas a laranja dele, maravilhosa, rapaz. Doce, como a gente costuma chamar, doce igual a mel. E aí, a cada período, a gente vai finalizar para a gente ir para o intervalo comercial, senão a gente vai acabar esse programa hoje, lá para as 11 horas. E aí, como você falou, depende do momento da fruta e a nutrição que ela recebe, para que ela venha, a adubação que ela recebe para o fruto seja doce ou não, depende até de vários momentos ali, quando a fruta está se formando, né, está ali amadurecendo, pré-amadurecimento, tem tudo isso. Tudo isso. E cada fase da planta ela vai exigir uma nutrição, um nutriente mais específico em maior quantidade do que o outro. Então é assim, é uma arte, né? A nutrição de plantas é uma área que eu gosto muito, apesar de toda a minha especialização agora estar sendo na parte dos biológicos, mas os micro-organismos eles só vão ter seus efeitos potencializados com a planta bem nutrida, que é a base da agricultura, é a fisiologia e nutrição de plantas. Então, até para a gente chegar no controle de pragas e doenças, a gente tem que ter uma planta bem nutrida, né? A gente tem uma pesquisadora na área da agroecologia, eu me esqueci até o nome, Ana Primavesi, que ela tem a teoria da trofobiose, que é uma planta bem nutrida, ela vai ser menos suscetível a pragas e doenças. Então, assim, a gente percebe isso pra gente no nosso dia a dia, né? Nossas mães, nossas vós, sempre fala, come direito, menino, senão você vai pegar uma friagem, come direito, menino, senão vai ficar doente, né? A planta do mesmo jeito. Se deu uma deficiência de cálcio ali, vai ser mais fácil entrar uma doença. Inclusive, falando sobre isso, eu lembrei até numa visita que a gente estava num cliente nosso, né? Mandar até um abraço para ele, José Gama, a gente estava na área dele, e a consultora dele estava tendo um probleminha com a doença no mamão, e ela recomendou cálcio. Né? Assim, quando a pessoa não entende, fala, rapaz, tu tá tendo uma doença, vai recomendar uma nutrição, porque não vai botar um fungicida. O fungicida tá na grade, mas o cálcio ele vai ajudar, como eu falei, na formação da parede celular. Então vai evitar com que essa doença consiga entrar com mais facilidade. Você vai estar impedindo com que ela entre. Então é isso, uma planta bem nutrida, bem equilibrada, ela vai sim ser mais resistente a um ataque de praga, de doença. Então tudo isso aí é muito importante para a sanidade e para altas produtividades. Show de bola. Nós estamos com Rafael Bandarra, agrônomo da Ômega Nutri, e tudo isso você pode ir lá no Ômega Nutri contratar, levar para a sua propriedade de forma prática, fazer análise de solo, nutrição foliar, adubação, tudo isso nós temos na Ômega Nutri através da Natubio Fertilizantes, viu, gente? Aproveita, passa lá. Mais uma vez repetindo que esse mês nós vamos ter, o mês que vem, vamos ter mais um café, né, da manhã,
lá na Ômega Nutri, café com promoções. E vem aí uma segunda live da Ômega Nutri. Segue a gente lá. Tem vídeo novo no @Ômega Nutri no Instagram, @Ômega Nutri lá no nosso TikTok. Está sendo um sucesso total. E também através do YouTube.